Bueno, con alegría, con temor, más una vez estamos para compartir la palabra. Y semana pasada estuvimos hablando acerca de la salvación, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Hablar de la salvación. Uno se motiva mucho a hablar del tema, porque de veras es algo maravilloso, es algo tremendo, ¿no? Y con la ayuda de Dios yo quiero hablar de algo que va un poco más allá, ¿no? Y que llama mucho la atención de uno, porque aquí todos somos personas comunes, somos personas normales, ¿no? Normales y corrientes. Aquí nadie es mejor que nadie y somos personas sujetas a enfermedad. ¿Cuántas enfermedades fueron relatadas? Y por problemas que pasamos, problemas que afrontamos, y como personas normales que somos, muchas das veces pensamos que por ser normales, por ser personas común, corriente, no podemos vivir cosas grandes. Pero quiero te dar un dato. La Biblia, el relato bíblico, habla de personas normales. La Biblia no habla de hombres extraordinarios, hombres que hicieron hechos extraordinarios, pero no fueron por ellos mismos, sino Dios en sus vidas. Pero hombres normales, hombres con problemas también, porque miramos la Biblia y si te vas a Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, la Biblia da un relato de estos hombres y leemos eso y pensamos, wow, esta gente eran maravillosas, y de alguna manera sí, eran personas maravillosas que han vivido cosas tremendas. Pero déjame decirte una cosa, estas personas eran personas comunes, eran personas normales, eran personas como tú y yo, eran personas como tú y yo que podían sufrir enfermedad. Y vamos a hablar acerca de un personaje que también era una persona como nosotros. La gran diferencia es que cuando Dios asume el control de esa normalidad que hay en nuestras vidas, porque Dios tuvo a bien hacerlo así, dejamos de ser personas comunes para vivir cosas extraordinarias, porque Dios así lo hace. Amén. Amén. Pero eso es algo que viene de Dios, no viene de nosotros. Quiero que leamos la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 5. Santiago capítulo 5. Mucho hablamos y oramos también por los enfermos, y quiero leer algo acerca de eso. Pero antes de empezar a leer, llama mucho la atención cuando Dios obra un milagro de sanidad, ¿verdad? Llama mucho la atención. Cuando alguien está enfermo y de pronto esa persona es sanada. Me acuerdo, hará como, no sé, 3 meses que vino aquí el hermano brasileño misionero que estuvo por Angola, puede ser, Moçambique, y cuando contó su testimonio de cómo Dios le ha sanado de un cáncer, y todo eso llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es una enfermedad muy dura, muy complicada, y eso llama mucho, ¿no? Llama mucho la atención, y cómo nosotros quedamos así, pero wow, cómo Dios puede hacer una cosa de esas. Para Dios eso no es nada, hermanos. Para nosotros es algo tremendo, ¿no? Pero para Dios eso no es nada. Eso no significa gran cosa. Y vemos como la Biblia está llena de relatos de personas que fueron sanadas, de personas que fueron tocadas por el Señor y recibieron sanidad. Y aquí la palabra de Dios en el capítulo 5, yo quiero leer con vosotros. Y vamos a hablar un poco acerca de Elías. Vamos a hablar un poco acerca de Elías. Aquí en el capítulo 5, para entrar en contexto, a partir del versículo 16, que dice así: confesad vuestras, mejor, el 15, y la oración de la fe salvará el enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, lhe serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre
Aquí es donde está el centro. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí ya son palabras mayores, porque estamos hablando de oración por enfermedad, pero cuando en los días actuales hemos visto tal cosa, que alguien ore y deje de llover, o que alguien ore y empiece a llover. Yo quiero recordar de un hombre en Brasil, un apóstol, ¿por qué no? Un señor apóstol, un super apóstol. En São Paulo hacía mucho tiempo que no llovía. Pasó, no sé si los brasileños recordarán de esa historia, quizás no, pero este hombre, como no llovía, se puso, y él tenía en aquel momento una cadena de televisión suya, de la iglesia, y ese hombre hizo un desafío, y que en una semana o no sé cuántos días marcó una fecha y que iría a empezar a llover. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llovió. Así de sencillo. No ha llovido. Y él decía, por la palabra, no sé, quería hacer un Elías y no. Aquello se le vino muy grande. Y no llovió. Podría haber acontecido eso, pero hermanos, el poder de Dios no está a servicio nuestro. Amén. El poder de Dios no está a nuestro servicio. Mucha gente dice, yo tengo el don de la cura. Es que tal hermanito tiene el don de sanidad. ¿Qué? ¿Tienes el don de sanidad? Es tuyo, es propiedad tuya. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde lo compraste? Eso no me suena a un relato bíblico de unos que vi ahí a los apóstoles echando los demonios y quería también hacer aquello, y menuda la que montó ahí, porque pasaron vergüenza. Yo te expulso en el nombre de Pablo, del Dios que Pablo predica. Y el demonio salta, mira, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero a tú no, a ti no te conozco. Y se abalanzó encima de ellos y tuvieron que marchar y desnudo. Vaya vergüenza que pasaron. Eso significa, hermanos, que el poder de Dios no está sobre el monopolio de un hombre o de una congregación. El poder de Dios es de Dios. Y Dios otorga ese poder cuando Él quiere, para que su nombre sea glorificado. Amén. Para que su nombre sea exaltado. No es para que nosotros podamos estar bien. No es para que un ente querido nuestro, alguien que queremos que no se vaya, no, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Si esa persona que estamos orando tiene que partir, así será. Amén. Porque eso también glorifica a Dios. Y nosotros, como cristianos, como protestantes, inventamos muchas cosas, muchas, y cada una más rara y más triste que otra. Ahora vemos menos, pero antes era muy común, menos, entre comillas, ese menos. Quizás yo veo menos, porque ya me he apartado de estas cosas. Pero las campañas, las famosas campañas de sanidad. Entonces se marcaba un día y durante estos días iba a haber sanidad. Sí o sí. Va a estar aquí fulanito, la hermanita de no sé cuánto, de no sé las cuentas, va a venir y va a orar, y los enfermos van a ponerse en cola, y aquello va a ser un cair de gente, y gente siendo sanada. Día, hora y lugar. ¡Qué pretensión, hermanos! Nosotros como personas comunes, como personas naturales, no tenemos capacidad de marcar día, hora y lugar para que el Señor pueda obrar. Dios obra cuando Él quiere. Amén. En el lugar que Él quiere. Amén. No depende de nosotros, hermanos. Por más que uno ore, por más que uno ayune, por más que uno movilice todas las congregaciones del mundo, si Dios no quiere hacer, Dios no va a hacer, y punto. Amén. Y punto, eso es así. Eso es así. Y es muy triste ver como personas son endeusadas porque se auto-intitula como sanadores. Se auto-intitula como el que tiene el don de la profecía.
Llegaremos a eso, pastor, qualquer sábado destes e vamos falar sobre isso. Largo e tendido, acerca das profecias. Não, é que tal pessoa e parece um oráculo esta pessoa. E aí a gente acude a ela, porque claro, aquela pessoa vai revelar incluso o color da roupa que llevo dentro e... Que loucura, hermanos. Isso é qualquer coisa menos fé. Isso é superstição, isso é adivinação, isso é brujeria, isso é magia, mas não é fé, hermanos. Isso não é fé. E sobretudo quando uns põe isso em cima dele mesmo, como se ele fosse o detentor desse poder, como se ele tivesse o controle desse poder. Hermanos, quando Deus obra um milagre é porque Ele é misericordioso, hermanos. Quando Deus sana alguém é porque Ele é misericordioso, hermanos. Não é porque há alguém que é ungido do Senhor. Não, esse homem é ungido, hein? Pois não, vete com fulanito, porque não, esse é ungido. Esse madre minha. Só em passar já vai ser sanado, hein, esta pessoa, hein? Ai, Jesus. Porque isso me suena a ser Jesus, hein? Porque, se não me falha a memória, o centurião, não? Esse homem não quis nem sequer que Jesus fora a tua casa. Então, dá ordem. Não hace falta que venga a minha casa, não sou digno. E o milagre vai suceder. Pero nós, como pessoas comuns, podemos viver coisas extraordinárias. E sabe por que não vivemos mais coisas extraordinárias, irmão? Porque não estamos preparados. Não sabemos administrar. Porque Deus poderia fazer coisas tremendas nessa Espanha. Muito grandes. Estou convencido de ello. Pero Deus conhece. E sabe de nossas limitações. Que quizás mais de uno pueda inflar-se e pensar, pero eu he orado e Deus ha sanado. Não, hermanos, não é assim. Porque esse mesmo Elías, que diz aqui o apóstolo, esse mesmo Elías que orou e cessou a lluvia, e depois orou e vino a lluvia, era um homem comum. Em essência, não quero pôr aqui Elias em uma vala comum, porque isso é também complicado, porque Elias era muito Elias, esse academia, muito Elias, que também aqui não pode ser hipócrita. Elias, André, sabe? Muito Elias. Pero em essência, a palavra diz que ele estava sujeito às mesmas paixões. Lo que podia tocar a Elias, poderia tocar a André. Lo que dá a Paco, dá em Francisco. Ou em Chico e Francisco, em português. Estamos bajo as mesmas situações, expostos a elas, todos nós, como seres humanos. Não há nadie que esteja isento de passar por enfermidades. Não há nada que seja tão malo que não pueda viver um milagre do Senhor. Pero a palavra diz que Elias, aún sendo sujeito, aún estando suscetível a passar por problemas, este homem orou e parou a lluvia. Oye, um parênteses, uma pequena broma. Bueno, se Elias viniera por estes dias não seria malo, porque lleva como 20 dias lloviendo. Perdona a broma, hermanos. Es que... Pero estamos em Asturias, ¿qué podemos? Hay que mojarse y ver de que el paraíso natural, si no llueve, hay mucho verde aquí. Hay mucho verde y hay que mojar. Dejamos de broma. Pero hermanos, leemos isso e alguma vez tomamos a la ligera, pero isso é grandioso. Deus intervino de tal maneira que deixou de chover, pero isso levantou muitos problemas. Isso ocasionou hambre.
Y quien estaba reinando de aquella era Acabe. Y su mujer era una mujer excelente, una persona maravillosa, de lo mejorcito que hay. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar del poder de influencia de las mujeres. Las mujeres tienen un poder de influencia muy grande. Vosotras tenéis un poder que no sabéis. ¿O sabéis? ¿O sabéis? ¿O sabéis? Es que esta mujer tenía una influencia tal sobre este hombre que lo que decía ella, a misa, como se dice aquí, lo que decía ella tenía que ser. Y ese hombre se dejaba llevar completamente por ella. Era una mujer muy fuerte para lo malo, pero era muy fuerte. Y es una característica especial que las mujeres tienen. Y por eso que eso ¿cómo se dice? De la fragilidad de la mujer. No me venda esa moto, porque no me venda esa moto, no la compro. Fragilidad de la mujer, ¿cómo? No sois. Mira a mi madre, una mujer que tuvo 12 hijos, en su mayor tiempo tuvo que criar estos 12 hijos sola, como barrendera, bajo el sol de Brasil, casi nada. Y ese poder, esa influencia complementa muy bien en la familia, porque las mujeres tienen esa cosa de, sin decir muchas cosas, acaban llevando todo a su lugar, a su manera. Eso es así. Y ahí yo quiero también, mira Eva, influenció a Adán. No quiero aquí eximir a Adán de su responsabilidad, ojo, cuidado. Adán tuvo su responsabilidad, tuvo su parte, podía decir, no, estamos a punto de desobedecer a Dios y yo no lo voy a hacer, pero se dejó llevar. Pero ¿por dónde entró ahí la serpiente de la semana pasada? ¿Dónde entró? El punto débil. El punto débil. Por sentimientos. Porque la mujer se deja llevar muchas das veces por sentimientos. Y ahí quiero dejar de lado a las mujeres. Vamos a ver. Si no me complico. Mejor, si no me complico. Pero ese pequeño paréntesis para que podamos ver cómo lo que se está tentando enseñar hoy en la sociedad, lo que se está enseñando, inculcar a nosotros, está mal, está fuera de lugar, no es la realidad, es mentira, así de claro. Están tentando separar a las personas y eso es mentira, porque en la práctica vemos otra cosa, o ellos están tentando ver otra cosa, pero yo lo que veo es distinto. Y retomando aquel texto y hablando de lo común que somos como seres humanos y que Dios tiene misericordia, porque yo pienso, y no lo digo con hipocresía, hermano, de ninguna manera, yo pienso, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? 3 años estaba tan bien, o no, 3 años como os dije aquí la primera vez que prediqué, sin predicar, sin me involucrar con nada, pero aquí estoy. ¿Por qué, Señor? Hermanos, yo entiendo que Dios tiene prisa en salvar. Dios tiene prisa en fortalecer hombres y mujeres para que puedan influenciar a otras personas, porque el Señor viene pronto, hermano. Porque Dios ha elegido a hombres y está eligiendo a hombres y mujeres comunes, personas normales de la calle, corriente, no porque son de una linaje real o porque son sabios, no, porque en su sabiduría, en su misericordia ha decidido mirar para mí, mirar para ti. Amén. Y Él quiere fortalecer
a su congregación, a su iglesia, para que otras personas sean tocadas y sean llevadas a conocer a ese Jesucristo. Pero muchos de nosotros no damos un paso más allá en la fe. Hazme caso ahora, ¿eh? Muchos de nosotros no damos un paso más allá porque miramos para nosotros mismos y nos reprobamos. De alguna maneira, isso está bem claro. Eu, se me miro a mim mesmo, claro que me vou a reprovar. Porque me vejo lleno de faltas, de falhos, como uma pessoa comum. Mas, irmão, não se trata de mim. Não se trata de ti. Deus, quando te ha chamado, Ele te ha chamado e te vai capacitar. E está esperando que tu e eu demos um passo mais allá. Aún com suas debilidades, porque muitos, por que estou dizendo isso? Porque quizás muitos de nós outros quedamos paralisados ao mirarmos no espejo e nos contemplamos e nos dizemos, pero eu não sou nada. Vale, isso está bem, reconhecer que não somos nada, pero não por ello podemos estar paralisados e pensar que não podemos alcançar mais allá em Deus. Mais allá que digo de crescer na fé, e na graça e no conhecimento do Senhor. Deus tem muito mais, irmãos. Alguma vez eu entendo, Diego logra entender por que há gente que lhe rechaça a ideia do cristianismo. Porque nós nos cerramos dentro de dogmas e de muitas histórias e muitas regras de conduta que nós mesmos alimentamos ou ouvimos de outros líderes, de outra gente, e essas pessoas querem ponernos dentro de uns margens e não podemos pensar, não podemos sair de aí. Pero o Senhor nos ha chamado a liberdade gloriosa de los hijos de Deus, como pessoas comuns para viver coisas extraordinárias, irmãos. Pero devemos dar um passo mais allá, porque Elias era um homem comum, como diz aqui a palavra. E se vamos ao texto, quero ir ao texto contigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Hoje vou um pouco mais pausado porque necessito, porque senão não acaba. Então vamos mais. Vou tentar pelo menos. 17. Elías predice la sequía, ni más ni menos, Versículo 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acabe: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palavra. Hermanos, isso é muito... Aí ele já não puso a palavra de Deus. Ele estava respaldado por Deus, sem lugar a dúvida. Pero aqui ele disse que não ia haver nem lluvia, nem rocío, nem nada, senão por mi palavra. E aí ele buscou um problema muito grande, porque causou uma crise sem precedentes aí. E foi um homem muito buscado, porque queriam que ele, de alguma maneira, reverter aquela situação. Pois imagínate tu ser responsável por uma sequia e carregar com essa responsabilidade. Pois parou de chover. E parou de chover por causa da palavra de um homem. Claro, então vamos a buscar esse homem e vamos a fazer com que ele reverta essa situação. E ele carregava com essa responsabilidade. E me chama muito a atenção, irmãos, como a palavra de Deus traz esse relato. Como a palavra de Deus está aqui escrita e demonstra que um homem comum, como nós outros, pudo fazer essa afirmação. E aí vem esse iluminado de Brasil,
querendo fazer com que precisasse a chover em São Paulo, e não choveu. Por quê, irmãos? Quando Deus faz algo, Ele faz com um propósito, seja esse algo pequeno ou muito grande. E muitas das vezes nossa vista, nossa mirada está solamente nas coisas muito grandes. Pero Deus faz também coisas muito pequenas. E não por ello deixa de ser de Deus. E nós as perdemos porque queremos e estamos esperando sempre algo muito grande. E deixamos de fijar nossa mirada nas coisas pequenas. Porque esse mesmo Elias também foi hospedado por uma viúva que não tinha nada. E Deus, de uma maneira milagrosa, proveu pão para ele, proveu aí comida para aquela família. E esse mesmo Elias também diz no relato que estuvo aí, e de repente aquela viúva que tinha seu filho, o que passou com seu filho? Se enfermou e veio a falecer, a ponto de dizer àquela mulher: pero que tenho eu contigo, homem de Deus? Que has venido aqui? Porque aquela mulher sentiu temor. Aquela mulher teve medo porque sabia que em sua casa não estava aí um qualquer, era um homem de Deus. Era um homem comum, mas era um homem de Deus. E ela teve temor e disse: pero que tenho eu contigo? Porque sabemos que naquela ser viúva era um estigma, porque não tinha um homem a seu lado e em cima, sendo viúva e sem seu filho, pior todavia, ela seria aún mais rechazada por la sociedade. Seria aún mais rechazada, reprovada, e ela se veia nessa tesitura: agora já não tenho meu filho. E este mesmo homem de Deus, dá-lhe acá este niño, e orou por este niño, e que passou, esse niño viveu a vida. É outro relato também que é complicado. De hecho, por exemplo, eu me apartei tanto dessas coisas que não me chama a atenção, mas é muito raro escutar que houve um relato de que alguém ha ressuscitado. Não é que Deus não pode fazer, Deus sim pode fazer, mas que, confesso, irá um pouco de pereza incluso, porque há tantas radicalidades, há tanto extremismo com relação a estas coisas, que uno queda assustado, e por isso que muitas das vezes Deus deixa de fazer coisas grandes, por nossos extremismos, e por nossos controles. E por quê? Porque, imagínate, se entra alguém aqui com um corpo, vamos imaginar agora, morto, claro, um corpo, pode ser um corpo vivo também, e oramos, qualquer pessoa, que não seja eu, e ora, irmãos, isso seria notícia, isso seria algo tremendo, pois essa pessoa que ha orado, e esta congregação mesma, quizás se tornaria um sítio de peregrinação, porque o ser humano é débil, no sentido de que é carente, mejor dicho, tem necessidade de algo espiritual, mesmo a gente que diz atea. Pero se passa algo assim, a gente ia querer vir aqui, porque ia crer que nessas paredes há poder, que aqui há algo. Isso se tornaria um centro de peregrinação. Não vamos à la calle Canga Dionis. Que números aqui? Número 4. Vamos à calle Canga Dionis, número 4, e levamos os enfermos aí, porque aí há sanidade. Estamos preparados para ello? Pergunto. É muito sério isso, irmãos. E como disse semana passada, eu não necessito de los milagros de Deus para crer em Deus. Eu necessito para minha vida, tu necessitas para tu vida sim, mas isso não pode condicionar minha fé em Ele. Amém. Eu não posso condicionar minha fé em milagros. A gente que, mas que claro, os tempos estão tão complicados que eu não vejo mais suceder coisas como antes. Irmãos, o maior milagro é o milagre da salvação. Amém. Esse é o maior de todos os milagros. Esse é o maior de todos os milagros. E aqui Elias viveu isso. Pero agora quero ir a la parte não tão buena, porque há uma parte que não é tão buena. Sim, porque quando falamos de Elias, enfatizamos só os milagros. De hecho, é o que estou fazendo agora. Pero viene uma parte em que Elias
se viu totalmente desbordado com a situação. O pastor ha predicado acerca de isso há uns quantos meses, pode ser, pastor, sobre Elias e sobre quando estuvo no deserto. E me ha gostado muitíssimo, porque aí demonstrou e demonstra o que vamos a ler agora, como este homem que orou, parou de chover, depois orou, começou a chover, orou por um enfermo, por um muerto, mejor dicho, e esse niño viveu. Mira o histórico de milagro. Mira esse histórico de milagros. É que eu se eu tivesse a mitad destes milagros, madre mía, aí não passaria por nenhuma porta mais, hein? Imagínate esse histórico de milagros. De ver, de todos estos, o que mais me llama a atenção é del tempo. Es que el tiempo, hermanos, Dios pudo intervenir en el tiempo por la palabra de este hombre. Pero ese mismo hombre, con todos estos milagros, del capítulo 19, vamos al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1 de Reis, ¿eh? Eso, 1 de Reis. Primero de Reyes, capítulo 19. Déjame abrir aquí la Biblia porque así queda mejor. Capítulo 19. Vamos, antes de ler, vou entrar aqui um pouco mais em matéria. Elias fez um desafio com os profetas de Baal. Outra coisa extraordinária, hein? Que tinha senso de humor, Elias, muito elevado, hein? Porque quando armou aí todo o cenário e os profetas de Baal também hizo o suyo, e os profetas de Baal preparou aquilo e el boi, e eles começaram aí a orar, a clamar, e a gritar, e a pelear. Alguns se flagelavam com as cuchillas. Isso em Semana Santa se vê muito por aí todavia, pero mira onde está a origem de isso. Se flagelavam. E que passa? E Elias dizia: oye, vosotros, clamad mais alto. Será que vosso Deus não está dormindo ou está de vacaciones? Ou quizás está meditando? Porque não nos contesta. E esta gente pensava a saltar, e a gritar, e a pular. Cara, porque eles tinham medo. Tinha muito medo de uma pessoa maravilhosa chamada Jezabel. Tinha medo de ela, porque claro, senão... ou também medo da morte, como ha sucedido. Del mesmo acá também. E Elias, agora me toca a mim. Se montou todo aquilo, complicou mal a situação, porque puso água para a coisa ser mais complicada, para o milagre ser todavia maior. Puso água e foi aquilo assim. Não animou, não passou 3 dias na montanha, como muitas vezes pensamos, não, para que Deus haga milagre, eu tenho que apartar-me uns dias, estar orando, e nem sequer falar em casa com a gente, porque senão vou sair da santidade. Aí gente que é assim, os extremos, irmãos. E por isso que Deus não faz as coisas. Porque quando uno se põe em uma campanha de oração, caso que não quer falar com a gente, eu entendo, porque às vezes uno está assim, se sentindo tão santo, que, claro, se eu hablo, lo vou fastidiar, então mejor está callado, porque esse tempo está tão bueno, estou tão cerca de Deus, que, se abre essa boquita minha, essa boquita me vai echar tudo a perder. É por isso que os milagres e as coisas de Deus não estão condicionadas aos métodos nossos, irmãos. O ayuno é bueno, claro que sim.
hacer un tiempo de oración, claro que sí, sí, pero no es eso que va a mover la mano de Dios, hermanos. Si lo que estamos clamando, lo que estamos pidiendo a Dios entra dentro del propósito, ya está. Amén. Ya está, es así. Es tan sencillo como eso. Amén. No hay más. No hay más. No. Sencillo. Volvendo a Elias. Água. E Elias, Senhor, manda fogo aí, anda. Perdona lá a intimidade assim também. Então foi assim, mano. Mandou fogo e aquilo se acabou. Acabou a fiesta, todos a casa. Se acabou, hermanos. Ahora bien, vamos al texto. Capítulo 19 de 1 de Reyes. Vamos ler um versículo primeiro. Acabe dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, porque después de toda aquella movida, Elías mató a todos ellos. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como de ellos. Mira la reacción de Elías. Vendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Dónde está la fe ahora de Elías? ¿Dónde está? Pidió la muerte. Entró ahí una depresión. ¿Por qué no? Sí. Y profunda. Porque cuando uno llega a ese punto de la depresión, de querer quitarse la vida, de querer morir, no quitarse la vida, pero querer morir. Porque cuando uno llega a ese punto, hermano, no es porque quiera morir, porque sí, porque pensa que con eso va a quitar ese problema de delante, o va a desaparecer. Y Elías llega a ese punto. Pero mira lo que he relatado acerca de lo que hizo este hombre. A oração para que parara de llover, oração para que llovera, depois o desafio com os profetas e a prévia ameaça desta mulher le hizo pedir a morte. Se foi caminho do deserto e dijo: Senhor, basta, já não quero mais, já não puedo mais. Melhor morir, porque eu não sou melhor que meus padres. E isso também, irmão, deixa de claro e é evidente como nós outros seres humanos vivemos em uma montanha russa, como dijo o pastor quando predicou acerca disso. Isso é muito pertinente do ser humano. Uma hora estou em las nubes, em discoteca, outra hora estou. E como nós outros, com esse doble ânimo, queremos poder controlar os tempos e a maneira como Deus atua. Impossível. Impossível. El mismo Elías. Mucho Elías, nada de André. Mucho Elías. Esse mesmo Elías pediu a morte, irmãos. Pediu a morte. E com isso, uma aplicação prática para nossas vidas. Não é sempre que vamos estar aí arriba, a tope, não. E isso é natural, porque, volvendo ao princípio desse mensagem, somos homens e mulheres naturais e comuns. Podemos viver coisas extraordinárias de Deus, sim, mas vendrá problemas, vendrá persecuções, vendrá portas cerradas, e por isso vamos abandonar o barco. Não, não, porque Deus está com nós, irmãos. E quero reafirmar
que isso de las minorías, como nos tachan, de verdade somos minoria, pero isso, hermano, não te hace menor, não te hace pequeno, de lo contrario, te hace exclusivo. Ser minoria te hace ser exclusivo, porque tú eres un elegido de Dios. Y eso es mucho, hermanos. Entre todos, entre muchos de tu familia, quizás digas, solamente yo soy creyente, gloria a Dios por él, hermanos. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo piedad de tu vida, así como la tuvo de la vida de Elías. E Elias queria pôr um fim já a tudo aquilo, depois de viver todas aquelas coisas. Depois de viver todo aquilo, quando viram também, quero aqui falar algo a favor de Elias, que não é fácil, porque ele carregava com ele peso de algo que havia trastocado uma nação inteira. Também é muito tomar-se a ligeira e dizer, claro, deixou de ser um herói para ser agora alguém por aí choriqueando pelos cantos. Tampouco é tão sencillo assim. Não é tão sencillo assim, mas vemos como o ser humano necessita da ajuda do Senhor. Como nós que estamos aqui nesta manhã, lo necessitamos, irmãos. Por isso que estamos aqui, e porque somos débiles, irmãos. Eu quero finalizar esta palavra indo ao Novo Testamento, falando de outro homem. Pero antes de falar disso, a Bíblia está llena de exemplos de Davi. Mira, como era Davi? Este homem que a Bíblia diz que Deus le ha considerado segundo seu coração. Pero quantos pecados tuvo Davi? Bastante, hein? E pecados gordos, hein? Não era pecadito assim, não, pecadão. Apesar de que para Deus não é pecado, mas assim, visíveis, né? Coisa, pecadão, para que nos entendamos. Pero aún assim, Deus lhe considerou homem segundo el seu coração, hermanos. Com isso quero dizer que Davi também era um homem comum. E tinha vivido coisas extraordinárias, pero era um homem comum. Tanto comum que era um pecador como o que mais. Abraão, promessa sobre Abraão. Pero Abraão tampouco era perfeito, hein? Mentiu. Para preservar sua vida. Claro, tinha uma guapona aí a seu lado. Não vai ser que diga que tu eres minha mulher e... Estou criticando-lo, falando de esse falho, pero quizás não em seu lugar é o mesmo. Oh, cuidado. É muito guapo apontar e señalar. E vários exemplos ele mesmo Davi, outra coisa que me chama muito a atenção. Sabia que um dia Davi se hizo de louco? Sim. Se hizo de louco. Sim. E diz a palavra, no relato bíblico, que se saía aqui baba por aqui, com a barba, se hizo como um louco. E logo não, Davi, uma estátua de Davi, o rei Davi, el Davi que venceu Elias, o gigante Golias, estou misturando, mesclando os personagens. O gigante Golias. Sim, pero este pecador se hizo de louco, se meteu na cueva aí de Adulão, com um mogollão de gente louca também, gente deprimida, gente que eram vagabundas. Era um desejo da sociedade. Estava aí metido na cueva, Davi. Por isso, irmãos, Deus não ha chamado super santos. Eu não sou um super santo, não sou um super creyente. Tu tampouco lo eres. Por isso não abandone tu fé. Amém. Não abandones tu fé, porque temos esse erro, esta falsa piedade. Claro, é que eu melhor deixar de ir à igreja. Total, pecador como sou. Pois aqui é a UCI. Sim. Amém. Por ser enfermo que estou aqui.
Ah, pero hipócrita, sim, por ser hipócrita também estou aqui. Sempre cabe mais um. Aleluia. Sempre cabe mais um. Acho que está lleno de hipócritas, Cadê esse hipócrita aí? Epa, vem para cá, tu também eres. Hipócrita é ator, em sua origem. É ator de Hollywood. É assim, irmãos. Gente que tem problema, quizás muitos de nós outros aqui nos portamos pior do que aqueles que nunca han pisado aqui. Amém. E digo para a vergüenza minha e vergüenza vuestra. Aleluia. Amém. Gente que tem uma conduta massiva que ela mostra. Aleluia. Mejores trabajadores, mejores honradores de su compromiso. Isso nos põe em situação de clara evidência de que não somos nada, de que somos pessoas comuns e por sua infinita misericórdia e graça, Deus faz algo, irmãos. Amém. Graças. Pero é dentro desta debilidade, é dentro desses problemas, é dessa situação tão problemática que estamos vivendo, porque a vida muitas das vezes é um suplício para muitos. Os seus problemas, porque, repito, cada um aqui tem uma história. E sei que tua história, há muitas coisas dolorosas, difíceis de compreender, que quizás eu não suportaria, como ao revés, Pero cada um carregamos com problemas e com nossos traumas, com nossas opressões. Cada um carregamos com o nosso. Pero temos algo em comum, irmãos. Temos um Padre que está atento. Amém. Um Padre que te ama. Um Padre que está disposto para te abraçar e para te levantar dessa situação que estejas. Amém. E um Padre que hace que com que todos estes problemas que tienes tu, estes problemas que tienes tú, ahora vamos a segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, e com isso vamos a finalizar. Não vamos a ler todo, mas para quem tem em contexto, irmãos, Pablo, podes ler em casa depois, é um passagem tremendo. Eu estava lendo em meu devocional e coincidiu com a palavra que estava preparando. É tremendo, 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 tremendo o relato que Pablo aqui nos descreve acerca de um homem, não deixa muito claro se era ele mesmo, quizás sim, não vamos entrar em mérito dessa questão, pero de que teve uma revelação de que havia visto algo tremendo, maravilhoso, extraordinário de parte de Deus. ¿Sabes lo que estaba yo hablando? De que ha experimentado mais allá. Digamos que Pablo empezó a entrar em um nível e para salirse já de isso, desse plano terrenal, aprovado de algo muito mais allá que nós outros nem sequer podemos imaginar. Ha tenido uma experiência tremenda. Eu estou tentando aqui poner mais ênfase possível. Algo tremendo. Pablo ha vivido uma experiência espiritual sem igual, diz a palavra nesse relato. E Deus, sabendo da debilidade humana, de los problemas humanos, lhe ha enviado algo, um aguijón, algo para acordar-se de que, oye, tu has visto todo isso, pero tu eres humano, Aquietate, párate um pouco os pés, porque não penses tu que eres a última Coca-Cola do deserto, porque não é assim. Não te penses aí, isso é o mesmo com nós outros, irmãos. A palavra diz assim, capítulo 12, versículo 9 e 10. E me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluia. Para finalizar, irmãos. Quando somos débiles, aí somos fortes.
Pablo que tuvo essa visão que quizás não é palavras para descrever o relato de lo que tuvo, porque ele diz, tanto foi que ele não sabia se foi no corpo ou se foi fora do corpo, então era algo de veras fora do comum. Pero o Senhor lhe ha enviado um aguijón, e aqui há muitas especulações de lo que poderia ser o aguijón. Há alguns iluminados que chegam a dizer que tinha algo que ver com a sexualidade de Pablo. Igual Pablo, e por aí vai a coisa. Pero hermanos, absurdos, são especulações, são coisas que não têm nenhuma comprovação. A coisa é que Deus ha enviado algo para que ele se acordara de que ele necessitava, e ele dizia, e ele tinha, aí Pablo, se ponemos Pablo e Davi, Pablo era muito mais Pablo do que Davi, hein? Porque era judío de los judíos, observava a lei, tio, de lo mais alto, hein? Romano, tinha todas consigo, cumpridor, a los pés de Gamaliel, um homem extraordinário, um douto, um homem que sabia, que conhecia, tinha um conhecimento muito grande, e ele podia se jactar de tudo isso, como diz aqui no escrito da palavra, ele podia se jactar de tudo isso e dizer, mira, eu sou um super apóstolo. Resumindo, ele podia fazer isso. Eu sou, eu posso. Ele podia reivindicar-se isso, mas ele preferia, diz aqui a palavra, gloriar-se em suas debilidades, em seus problemas, em suas afrontas, e tudo isso por amor a seus oyentes, e tudo isso por amor a Jesus Cristo. E finaliza dizendo, diga al débil, eu sou forte. Ou seja, se entraste aqui se sentindo débil, se sentindo flojo, desanimado, nada te va bem, nada está bem-vindo ao clube de Pablo, bem-vindo ao clube de Elias, bem-vindo, bem-vindo. Eu também estou nesse clube, irmão. Sou sócio desse clube também. Sim. Pero o estatuto desse clube me diz que em minha debilidade o poder de Deus se aperfeiçoa, hermanos. Amém. Que em minha debilidade, em minha fraqueza, em minha depressão, Deus pode vir e fazer desse homem comum coisas extraordinárias, hermanos. Amém. Assim é Deus. Amém. Assim é o Deus que eu creio e que tu crees. Amém. Assim é nosso Deus, que corre o débil como nós, porque somos, sim, não importa o que diga, quem tem fé é débil, sim, sou eu, com prazer, não digo com orgulho porque é pecado, mas com gosto, porque nisso lhe devo gloriar. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém. Alabado seja o Senhor por sua misericórdia e por seu amor. Nos ponemos de pé.